Sabe aquela frase que Voltaire nunca disse, mas todo mundo acha que ele disse? Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, é uma frase que resume o pensamento de Voltaire sobre uma época bem específica, de pessoas sendo silenciadas, perseguidas e tendo a liberdade de expressão tolhida. Ou seja, 2020. Na verdade, essa frase é de Evelyn Beatrice Hall, sobre a ferrenha defesa de Voltaire pela liberdade de expressão no século XVIII. Mas certamente poderia ter saído da boca do próprio filósofo e se aplicaria muito bem aos dias de hoje. Acho que a gente pode concordar até agora, né? Né? Tudo bem, se você não concordar, eu defenderei até a morte o seu direito de discordar. Enfim, tem outra frase que Voltaire também nunca disse, mas poderia ter dito. E sinceramente, né, Voltaire, deveria ter dito. Eu discordo do seu silêncio, mas defenderei até a morte o seu direito de fazê-lo. Não se expressar também faz parte da sua liberdade de expressão. Acredite se quiser. Você não é obrigado a se manifestar, não é obrigado a escolher um lado, não é obrigado a se expressar. Ninguém é. Principalmente quando você só faz isso porque alguém que se considera o detentor da verdade decidiu que ou você está do lado dele ou você está do lado errado. Aliás, o nome disso é falácia da falsa dicotomia, que é basicamente quando alguém coloca duas alternativas, normalmente opostas, como as únicas opções existentes, sendo que na verdade existem diversas outras. Será que podemos trazer um pouco mais de racionalidade para o debate? Ou melhor, um pouco mais de Voltaire? Afinal de contas, o século XVIII, ou a Era da Razão, não é conhecido como a Era de Voltaire à toa. Na sua época, na França, ele ficou conhecido por ser um polemista, um provocador, teve livros proibidos, foi condenado à prisão e se exilou na Inglaterra. Sabe quais eram as principais pautas que ele defendia? O diabo! Não, na verdade ele defendia liberdade de expressão e tolerância estruturadas pelo progresso da razão e da ciência. Bem polêmico, né? Pro século XVIII sim, mas não para quem tá em pleno século XXI, como adoramos dizer. Será mesmo? Vamos dar uma olhada como a gente sairia hoje em dia. Tolerância? Não. Liberdade de expressão? Não. Razão? Não. Ciência... Foda-se, não deu certo, vamos um de cada vez. Será que a tolerância de Voltaire se aplicaria a uma era de linchamento virtual por qualquer coisa, qualquer deslize, qualquer equívoco? Claro que não. O justiçamento social em que se julga, crucifica e condena sem direito de resposta antes de qualquer prova é exatamente o oposto do que ele defendia. Abre aspas, é melhor arriscar salvar uma pessoa culpada do que condenar uma pessoa inocente. Fecha aspas. Mas ele sabia que assim o seria. Não foi à toa que ele disse, segurar uma caneta é estar em guerra. O que nos leva à liberdade de expressão. Existe algum conceito mais deturpado do que esse? Conceito atual de liberdade de expressão. 1. Você é livre para falar toda e qualquer coisa, desde que eu concorde. 2. Você pode ser condenado por toda e qualquer coisa, dependendo dos interesses de quem te julga. Como Voltaire disse, é perigoso estar certo sobre questões que homens credenciados estão errados. Mesmo assim, não pare de pensar por si, não se cale. E sobre razão? Provavelmente é de onde passamos mais longe. Vivemos na época da emoção sobre a razão. Fatos e dados não importam nada perante os sentimentos. As pessoas acreditam no que querem e quando convém. Aliás, se você está vendo esse vídeo só para validar os seus pontos, você não entendeu muito bem a ideia. E finalmente, a ciência. Bom, agora que tá todo mundo com medo da morte, a ciência tá bombando. Mas e todo esse tempo brincando de astrologia, medicina quântica, lei da atração, todo esse tempo brincando de pseudociência, onde tava o rigor científico? Eu sei, eu acabei de começar a Terceira Guerra Mundial. Sim, a gente tem um problema sério de saúde por causa de um vírus, mas a crise vai muito além disso. A crise é pela intolerância, pela ignorância e pelo egocentrismo. E isso vem de todos os lados, principalmente de cima. As pessoas vivem dizendo que vamos sair melhores dessa situação, mais fortes e mais unidos. O que ninguém explica é como exatamente? Antes as pessoas estavam divididas em 2 grupos, agora elas estão divididas em mais ou menos 200. A intolerância ficou tão grande que as pessoas não odeiam só o lado oposto, mas todo mundo que não tem exatamente o mesmo cardápio de ideias que elas.
Talvez o que você acredite que é verdade nem esteja certo, mas mesmo assim lembre do que Voltaire dizia: ame a verdade, mas perdoe o erro. A questão é, podemos culpar as pessoas pelo linchamento que elas praticam, pela própria desinformação, por caírem no efeito manada, por se deixarem arrastar pela ignorância e pela raiva? No fim, tudo isso é fruto do medo do fantasma do outro lado, do desconhecido que estamos enfrentando e até de discordar do próprio grupo em que elas estão inseridas. Eu sei, é preciso muita paciência, talvez até um tapinha de luva e mais paciência. Mas Voltaire explica: aqueles que podem fazer você acreditar em absurdos podem fazer você cometer atrocidades. Quando estamos amedrontados, atacamos uns aos outros, nos dividimos e enfraquecemos. Se existe uma coisa que pode nos fazer melhorar como indivíduos e como sociedade, se existe uma coisa que a gente precisa fazer para sair melhor dessa crise, é ter tolerância. Muito mais tolerância. De novo, e por fim, Voltaire explica: o que é tolerância? É uma prerrogativa da humanidade. Estamos todos imersos em fraquezas e erros. Perdoemos reciprocamente a insensatez um do outro. É a primeira lei da natureza.